gente, começamos mais um programa Tecno Digital. Olá, gente, tudo bem? Bom, nós vamos começar hoje até com uma história que acontece com muita gente, desagradável, muito desagradável, mas que infelizmente é a realidade brasileira. Nem digo que é de São Paulo, Rio, esse caso aconteceu em São Paulo, mas assim, nem é de São Paulo, nem é Rio, é Cuiabá e é qualquer cidade hoje do país. Tá? Nós temos um amigo e cliente que foi assaltado em São Paulo. Então ele me telefonou de São Paulo, porque roubaram o notebook dele. Então ele telefonou querendo uma máquina melhor do que a que ele tinha. Tá? Ele tinha um Asus G1 com 160 de HD, 2 GB de RAM e um processador Core 2 Duo, acho que 2.1, né, na época. 2.2. 2.2, era, não tem 7500 ou 7300? 7500. Era o 7500. Tá. Passaram-se, isso quando ele comprou, foi em julho, agosto. Agosto tá fazendo um ano, exatamente um ano. O que a gente está vendo em relação à tecnologia dos notebooks, essa parte assim de tecnologia de ponta, é que durante esse ano não mudou assim muita coisa. O que mudou mais? Espaço em HD. Que disparou, né? Que disparou. E memória. A máxima era 160, hoje já tem HD de 300 GB para cima. Daí a gente foi procurar um notebook melhor do que esse para ele. Mas assim, dessas marcas confiáveis, que não estão aí, porque acontece da gente achar umas configurações bem malucas aí de notebook, mas o fabricante, não sei se ele está fazendo um teste, tá? Porque assim... Sabemos a procedência do equipamento. Porque assim, a gente não viu nada ainda em relação a HP, a Toshiba, a Acer, a Asus, a Sony, a Gateway, a Veratech. A gente ainda não viu nada parecido com isso, sabe? Com, por exemplo, um quad-core, que pelo que a gente leu, o que está acontecendo? Já existe, só que eles estão... Está aquecendo demais, está ficando muito quente as máquinas. Então, quer dizer, eles estão ainda procurando aí um ponto de equilíbrio nesses processadores. Por isso que os fabricantes ainda mundiais não têm disponível para venda. Não tem disponível. Hoje até teve, Rafa. Dizem até que se encontra, mas eu acho que é uma coisa muito rara. Eu acho que ainda não está assim aquela produção em série, como uma máquina dessa, que tem configurações altíssimas, tá? E distribuído para todos, E distribuído para todo mundo, isso. Então a gente foi aí buscar esse notebook para ele e o que nós encontramos? A placa de vídeo, a mesma que ele... Era 8.600? A 8.600, que é uma placa de 256 de vídeo dedicada. E ela compartilha aí mais... Até 1024. Até o 1024. Até 1024. Então, quer dizer, uma placa de vídeo extremamente potente, porque já é da última geração, a DDR3. E paramos na mesma máquina, um Asus G1. Só que com 3 GB de RAM e 250 de HD. Mas o que não mudou... Basicamente foi o processador, né? O processador... O processador é o mesmo, de um ano para cá. Em termos de processador ainda, placa de vídeo e... Nesse último ano, parece que está sendo aquela coisa assim para o mercado se assentar. Então aí, a gente está passando isso porque quem comprou o notebook aí um ano atrás, que queira aumentar o HD, que queira aumentar a memória... com certeza a placa vai aí até 4 GB de RAM, ela suporta. Então quem queira fazer isso para deixar o notebook atualizado, tá aí, tá? Dá para fazer, é só trazer aqui na loja, a gente aumenta aí o HD, se bem que HD, hoje existem os HDs externos, que é porta USB, que é bem mais prático, então você não precisa tirar o seu, que já é aí de 160, de 120, do seu computador, basta que compre um outro HD e aí você vai só aumentar aí a capacidade, ou seja, você vai ficar com o seu HD de 120 ou de 160, você pode comprar um outro aí de 250. A Sandra comprou um de 350, né? 350. Ou de 350, tá? Então tem aí um HD de 350 mais 160, você vai ficar aí com 500 GB de espaço
para a máquina, tá? Então, quem comprou uma máquina um ano atrás ainda continua atualizado em termos de tecnologia, tá? Basta que aumente aí, se tem pouca memória, principalmente se estiver rodando Vista, eu não aconselho ninguém a rodar o Vista com somente 1 GB de RAM. Não aconselho. Segura o desempenho da máquina, né? Fica bem mais lento mesmo do porque que com 2. o Vista ele precisa de 750 MB só para ele, só para os programas que já vêm com ele. Ou seja, ele precisa de pelo menos assim 2 GB para trabalhar com sobra, tá? Então, o que dá para fazer? Aumentar a memória e aumentar o HD e você vai ficar com o notebook atualizado. O que dá para fazer também? Quem tem, por exemplo, os processadores Sempron, tá? Tem como colocar um Turion. Quem tem o processador Turion, dá para colocar um Turion X2. Isso a gente faz aqui na loja. Gente, memória de 512 hoje aqui na loja tá R$50. Tá? Então dá aí para turbinar sua máquina com mais R$50, às vezes dá para deixar assim um desempenho muito melhor, porque memória é muito importante para o desempenho da máquina. Memória DDR2, R$50, tá pessoal? DDR tá em falta. DDR tá em falta, tá? A gente já tá falando hoje das máquinas de um ano para cá, tá? Então memória DDR2, R$150. Memória DDR2, R$50. É barato, né, Rafa? Muito em conta. Para aumentar assim, o desempenho da máquina. Para melhorar o desempenho da sua máquina. Olha, tá, e vamos para outra historinha? Vamos para outra historinha. Hoje é o dia das historinhas. Hoje é o dia das historinhas. Bom, na verdade vai ser uma historinha e uma dica. Sinceramente, eu acho uma dica muito importante. O que acontece quando você deleta um arquivo da sua máquina? Ele não deleta. Ele não deleta. Ele deleta do sistema operacional. Na verdade, da tua vista. Literalmente. Literalmente da sua vista, você consegue deletar. Mas, tá? Existem várias maneiras de você retornar com esse arquivo. Uma delas é você fazendo uma restauração de sistema, que isso o próprio Windows faz. Mas mesmo que você tenha essa restauração do Windows desabilitada, tá? Fisicamente, tá? Dá para fazer recuperação. Até 9, 10 formatações, depois você consegue recuperar um arquivo. Sim, não é 100% garantido, mas na maioria das vezes, quase que 100% das vezes você consegue recuperar muita coisa. Mas quem tem arquivos confidenciais, esse 1% já não é muito bom. Já não é muito bom. Agora, por que eu tô falando isso? Falar, mas qual que é o problema? O problema é, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Um advogado, um juiz, um programador, um perito, um programador que tem aí a sua máquina roubada. Ou, de repente, você quer fazer o seguinte, não, eu vou trocar de máquina, então essa daqui eu vou vender, e vende essa máquina. E aí a pessoa curiosa, de repente você vende para alguém que sabe como recuperar esses arquivos, a pessoa curiosa, ela vai lá e recupera seus dados para ela. E ali tem dados confidenciais que ninguém poderia saber. Pronto. Você está aí com seus dados na mão de uma outra pessoa. Mas existe uma maneira de você deletar realmente todos esses dados com um programa.